resumir melhor, o que eu quero dizer é que o ser humano, ele evoluiu dos mamíferos, que evoluiu de um tipo de hominídeo, que dizem que veio dos macacos. Mesmo assim, ao longo de milhares de anos de evolução, né? Houve uma diferenciação tão grande entre as pessoas que cada pessoa adquiriu isso que a gente conhece como impressão digital e também impressão facial. E isso indica, né, que o ser humano é único. Cada pessoa tem a sua assinatura, sua impressão digital, sua impressão facial também. Mesmo assim, o ser humano precisa reconhecer, eu reconheço, né, que o ser humano ele é miserável, porque do mesmo jeito que não existe explicação para essa nossa individualidade, né, o que nos torna únicos de um indivíduo para o outro, também não se explica o surgimento de cada ser humano nesse planeta, também como não se explica o seu fim, né, a sua morte. Porque do mesmo jeito que a célula se reproduz, depois a célula ganha uma forma, do mesmo jeito a célula para de se reproduzir e para de se renovar e o corpo da gente envelhece e a gente morre. Então, eu por essas e outras questões, eu considero que a minha vida aqui é um experimento, é uma aventura, não é algo que eu deva... eu não acho que a minha vida tem, assim... Eu me considero única, eu me considero um indivíduo, né? Eu tenho individualidade. E eu posso deixar uma assinatura como uma pessoa que cria uma música, ou um pintor que cria um quadro, mas esse pintor ele morre e a obra dele fica, né? O quadro que ele pintou fica, a música que ele criou fica. Isso também é falado numa música de Raul Seixas, né? Que é: os homens vão embora e as suas músicas ficam, né? A sua marca, a sua assinatura, a sua marca registrada fica, porém o homem morre. O ser humano morre. Mesmo assim, o ser humano ele é individual, ele é indivíduo. Já somos, né? Indivíduos, individuais. Mas da espécie que a gente veio, eu não posso dizer se da nossa ancestralidade, quando que o ser humano passou a ficar tão diferenciado que ele passou a se tornar isso, indivíduo de um para o outro, diferente de um para outro, de uma forma que o ser humano ele não tem concorrente. Por quê? Porque mesmo que as pessoas façam as mesmas coisas, cada pessoa vai fazer a mesma coisa, mas dando a esse ofício, essa coisa, um toque pessoal, né? Porque nós já somos indivíduos. É uma coisa incrível. Se uma pessoa pinta um quadro, você pode dar um tema para esse quadro que essa pessoa vai pintar e você vai dar esse mesmo tema para outra pessoa. Mesmo que o tema seja igual, você pede para duas pessoas pintar um quadro com campos e uma casinha e uma árvore, mas cada pessoa vai fazer isso de uma forma diferente, vai dar um toque pessoal a esse quadro, mesmo que seja um campo, aquele desenho básico que é dado para crianças fazer, né, que é um campo com uma casa, uma casinha no campo, com árvores e um sol. Mesmo assim, cada criança vai pintar isso de uma forma diferente. Se você tem uma sala com 60 alunos, crianças, né, 60 crianças, e você der para cada criança lápis de cor e um papel e pedir que todas elas pintem o mesmo desenho com o mesmo tema, cada desenho de cada criança vai ser único. Porque o ser humano ele já é isso, ele já é um indivíduo, isso é a prova, né? E as outras provas impressão digital, impressão facial, tudo isso, né? Indica CPF, por isso existe o CPF que é único, né, de cada pessoa. Mas mesmo assim o ser humano ele ainda tem uma condição miserável, né? Ele nasce, cresce, desenvolve e depois morre. Até aí tudo bem. Eu ainda considero que essas polêmicas nesses jogos eletrônicos sobre o ser humano assim, talvez desnecessário. Porque, pra mim, a impressão que eu tenho é que eles dão uma grande sensação de poder para as pessoas ao se inserir nesses mundos de inteligência artificial, explicando o que é inteligência artificial. Porém, quando a gente sai do jogo ou do filme que a gente tá assistindo, a gente vê que a nossa realidade nunca vai ser igual àquela, a gente nunca nem vai poder se inserir nesse mundo completamente, apesar de que a gente já tenha contato com essa coisa de inteligência artificial. Mas não é o nosso mundo, nem o que define o mundo dos seres humanos, nem muito menos o futuro da humanidade. Embora eu acho que a gente possa ter contato com isso. Mas a sensação de poder, de se sentir poderoso com aquilo, como se fosse um instrumento que a gente tem, que a gente pode inclusive usar contra outras pessoas, né? É temporária, é uma sensação de poder temporária. Que eu acho que essa sensação de dar poder para o ser humano é temporária. E quem está dando isso, quem está disponibilizando essa chance de, por um período curto de tempo, se sentirmos, cada pessoa que joga um jogo desse, se sentir poderoso, é temporário e pra mim é mais que um teste, entendeu? Porque eu acho que o mundo dos seres humanos são muito pacíficos, as pessoas, não é tão caótico assim o mundo dos seres humanos, apesar de que o ser humano ele é indivíduo, ele já é um indivíduo, mas ele é um indivíduo que ele precisa estar com outras pessoas, ele tem essa necessidade, né? Não porque talvez o ser humano evoluiu dos mamíferos, que é um ser bastante sociável, né, os mamíferos, mas por uma necessidade mesmo de você querer, você fazer questão de conviver com outras pessoas e outros indivíduos que tenham aspectos, características e personalidade diferente que a sua. E isso também motiva as pessoas a querer conviver em grupo, é justamente por saber que nenhuma das pessoas desse grupo vão ser iguais umas às outras. Mesmo que a pessoa se sinta inserida num grupo de outras pessoas, cada pessoa desse grupo vai ser única, vai ter características únicas. Então isso também é um dos motivos, né? Porque, pelo contrário, depois que o ser humano se tornou indivíduo, seres individuais, a necessidade dele de conviver em grupo só aumentou e não diminuiu.
Aí, o que eu vejo nessa rede aí é que existe um grupo coletivo, que eles não são indivíduos, e que eles tentam se passar por seres humanos. Se o nome disso é inteligência artificial, eu já não sei. Mas eu sei que sim, existe uma mente controlando todos eles, e que essa mente, vez ou outra, ela tenta se comunicar, ela tenta propagar ideias, disseminar ideias e teorias e... tem um nome, não é teorias, mas ela tenta disseminar ideologias. Mas eu não sei, pra mim, na minha existência é desnecessário, porque o ser humano, ele vive num mundo que demorou milhões, milhares de anos pra chegar no que é hoje, pra evoluir de uma forma natural, que não foi um surgimento de uma ideologia que organizou os grupos e a sociedade humana do jeito que é hoje, mas um processo natural, entendeu? Foi um processo natural, não foi de uma ideologia. O ser humano, ele não surgiu de um grupo social que se movia por uma ideologia, mas ele foi evoluindo de forma natural. Eu fiquei sabendo, né, que houve conflitos, guerras. Mas eu não sei, eu só sei que o ser humano, o que eu posso dizer é aquilo que eu já não acredito em mais nada, então o que eu posso dizer do ser humano é que somos frágeis, porque temos um corpo biológico. Somos tendenciosos, como essa música diz aí, ele não bebe, não fuma, não fode, é justamente o contrário, né? O ser humano, ele é tendencioso, ele tem um corpo biológico, ele precisa estar sempre procurando essas substâncias que estabilizam o cérebro, né, das pessoas. Desde a alimentação, que é uma necessidade básica, né? Sexo também, até outras coisas mais sofisticadas, como drogas, né? Coisas que foram inseridas, né, no mundo dos seres humanos, as drogas, as coisas que viciam muito mais o cérebro e que dá uma estabilidade temporária pro cérebro, mas depois desestabiliza completamente a funcionalidade do cérebro, que são as drogas, né? E que o ser humano, ele é frágil, ele é temporário, né? A vida humana é temporária, e que pra mim, por uma parte eu gosto de ver essas coisas, de jogar esses jogos pra testar, pra me informar, né? Pra me informar, pra adquirir autoconhecimento, mas eu acho muito desnecessário, assim, esse direcionamento pra tanta violência, porque eu acho que o ser humano, ele nunca vai ter isso em mãos, esse poder todo em mãos, ele nunca vai ter tudo isso nas mãos dele, porque o ser humano, ele, como eu já falei, né, eu tenho certeza que o ser humano, ele é temporário, a vida humana de cada indivíduo na Terra é temporária, o que fica vai passando de geração em geração, as descobertas tecnológicas vai passando para as próximas gerações, mesmo assim, eu não vejo não que, eu não consigo ver um futuro em que esse poderio tecnológico todo vai ser a favor da vida humana na Terra. Eu acho que pelo contrário, acho que ela vai causar mesmo a extinção dos seres humanos, até porque a impressão que eu tenho é que essa tecnologia, ela não é humana. Ela está sendo apresentada para que seres humanos conheçam essa tecnologia, mas ela não é invenção de seres humanos. É como se já existia outra espécie que já dominava essa tecnologia e, inclusive, eles parecem que eles não têm as mesmas necessidades dos seres humanos, ou seja, eles não têm necessidade de beber, fumar e nem fuder, eles são quase perfeitos, né? Teoricamente, ou dependendo da teoria dessa conspiração, ou eles são entidades que já foram humanos, e como eu já falei, pode ser também uma hipótese, eles já morreram, são fantasmas, e os fantasmas, eles, do mundo dos mortos, eles querem falar sobre inteligência artificial, mesmo que eles saibam que a vida não consiste, o segredo da vida não é a tecnologia, o quanto de tecnologia que você acessa, e sim você entender, através dos níveis de dimensões, as dimensões, e alcançar níveis de percepção mais amplos, para você entender que não se trata de inteligência artificial, e sim de dimensões de existência e de níveis de percepção sobre essas dimensões. É aí que está o X da questão, é aí que está você mudar o ponto de vista de como você está enxergando a mesma coisa, mostra que tudo que foi ensinado sobre essa coisa está errado, entendeu? Você está vendo o mundo dos mortos na sua frente, você está vendo fantasmas na sua frente, e a tela está querendo que você acredite que aquilo é só inteligência artificial, que aquilo é um ambiente simulado, mas na verdade o que você está vendo é o mundo dos mortos, são fantasmas, são entidades. E aí, quando você passa a perceber que isso não se trata de tecnologia, e sim de um mundo que você apenas não conhecia, mas que esse mundo sempre existiu, o ponto de vista sobre isso e a forma como você reage a isso muda completamente, entendeu? Muda completamente. Eu acho que a vida do ser humano, enquanto indivíduo e ser carnal, é tão passageira, que isso também é uma charada, né, da música de Raul Seixas. Tem vários trechos na letra da música de Raul Seixas que são charadas, né? São charadas, que ele fala, além dessa, né? Os homens passam, as músicas ficam. Tem outro trecho da música de uma das músicas de Raul Seixas que fala que a vida do ser humano, enquanto o ser humano é tão passageira, mas que mesmo assim, depois dessa fase, né, de vida humana, a vida do ser humano continua em outro plano, em outra dimensão, e isso também é explicado. Eu não me lembro agora exatamente qual é a música, mas eu sei que tem uma música de Raul Seixas que fala sobre isso. Então essas coisas pra mim diz muito mais, eu esclareço muito mais as minhas dúvidas do que essas polêmicas sobre essa tecnologia de inteligência artificial, que pra mim é nada mais do que uma ilusão, entendeu? Uma ilusão criada pra talvez distrair, fazer com que a pessoa caia na ignorância e não perceba como o mundo realmente funciona, a realidade, né, física e extrafísica realmente funciona. Entendeu? Tem outra música de Raul Seixas, aquela, eu devia estar contente por eu ter vindo morar aqui na cidade maravilhosa, eu devia estar contente por ter, eu esqueci o nome dessa música, meu Deus, eu devia estar contente por ter vindo trabalhar aqui na cidade maravilhosa, mas eu acho isso uma piada um tanto quanto perigosa, algo assim, né?
Então essas coisas esclarecem muito mais as minhas dúvidas do que o tema de tecnologia voltado para essa aí, que é inteligência artificial, que pra mim é um tipo de ilusionismo, entendeu? Um tipo de ilusionismo e que talvez se trate de uma nova espécie de vida inteligente, né, autoconsciente, ou talvez não, ou talvez seja só tecnologias, né, que foi descoberta, sistemas computacionais, sistemas de redes integradas, tudo isso, né. Mas que eu sou uma pessoa que eu vivo entre esses dois mundos, né, eu gosto muito de tecnologia, mas eu também gosto muito de, como é que eu posso dizer, uma coisa que ainda não tem um nome, é uma área de conhecimento que não tem um nome, não sei porquê, devia ter um nome, metafísica, eu não sei se seria o nome certo, é entender o sentido da vida, também não seria o termo certo, mas é entender esses níveis de percepção da realidade, entender essas dimensões de realidade que as pessoas pouco se atém mais àquilo que está na sua frente do que o que está realmente ali por trás, deixando rastros, pistas sutis do que realmente se trata cada coisa dessa, né? E é preciso que a pessoa tenha um nível de concentração e ser muito bem detalhista, minucioso e atencioso, né? Saber no que focar a sua atenção e saber também ter uma habilidade para desvendar charadas, enigmas, interpretar textos. E aí você vai vendo os níveis sutis das coisas que estão se comunicando, né? Numa coisa só existem vários níveis de comunicação. Isso pra mim é mais importante, né? Já que a vida do ser humano é passageira, né? A gente tem pouco tempo nesse mundo pra adquirir tanta informação, e a maioria dessas informações aí é tudo inu, é assim, é muita informação pra pouco conhecimento, entendeu? Pouca coisa importante, relevante, né? Pouca relevância, muita informação e pouca relevância. Eu acho que é mais sobre isso também, viu?